Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de redação para concursos e vestibulares. Eu sou o professor mestre Francisco Souza e estarei com você nessa jornada para desenvolver suas habilidades de escrita. Neste curso, vamos abordar desde conceitos básicos da construção textual até técnicas avançadas para produzir redações de alto nível, adequadas às exigências das bancas avaliadoras. Nosso objetivo é que ao final você tenha mais segurança e domínio para enfrentar qualquer prova de redação. Vamos lá? Bem, pessoal, antes da gente começar, é importante que você saiba quais serão nossas metas aqui, ok? Ao longo das aulas, vamos compreender os conceitos de palavra, frase, oração e período, aprender a estruturar corretamente um parágrafo, desenvolver textos dissertativo-argumentativos claros e objetivos, aplicar a impessoalidade no discurso e garantir coesão e coerência em toda a redação. Tudo isso com foco total nas exigências das provas, tanto de concursos quanto de vestibulares. Bem, e a primeira coisa que a gente deve ter em mente ou relembrar é o conceito de palavra. Palavra, pessoal, é a unidade com significado. Por exemplo, justiça, correr, belo. Todas essas são unidades que têm significado na nossa língua. E frase? Frase é um enunciado com sentido completo. Ela pode ter ou não pode ter verbo. E a frase ela pode ser pequenininha e pode ser grandona. Mas qual é o importante aqui? É que ela tenha um sentido completo. Olha só, por exemplo, a palavra silêncio. Essa palavra, ela está expressando um sentido completo. A pessoa que falou essa palavra está querendo silêncio naquele ambiente. Então você compreende qual é toda a informação trazida por aquela palavra. Inserida, é claro, num contexto, e ela não tem verbo. Outra, outra frase. A justiça tarda, mas não falha. Aí nós já temos um verbo, ok? Então, nós temos aí dois exemplos de frase, uma com uma só palavra e a outra com várias palavras. E oração? O que é uma oração? É um enunciado com verbo ou locução verbal. Por exemplo, o aluno estudou para a prova, ok? E o período, finalmente o período, é um conjunto de uma ou mais ações. Exemplo: o aluno estudou e passou. Período composto com duas orações. Então, reparem que nós estamos indo da menor unidade até a maior unidade de significância, que é o período. A menor sendo a palavra, nesse caso aqui, tá bom? Porque nós ainda temos unidades menores do que a palavra, mas para nossa compreensão aqui, para fins de redação, aqui já é suficiente, e um maior que é o período, que é a composição de várias orações. Bem, pessoal, e o que é um parágrafo? Quando eu fui pesquisar para construir esse material, eu procurei definições na literatura e acabou que eu vi a necessidade de construir a minha própria definição. Então vamos lá comigo. O que é um parágrafo? É um trecho do discurso, ou seja, é um trecho de todo o seu texto, iniciado com letra maiúscula, com o recuo da primeira linha, que deve ter entre 3 e 5 linhas. Esse número aí não é uma regra absoluta, mas é uma regra de segurança, e contém a ideia completa dentro desse parágrafo, com pontuação final e uma função textual específica. E nós vamos aqui entender cada elemento desse daí. Olha só um exemplo de parágrafo. A violência urbana tem crescido de maneira alarmante nas grandes cidades. Tal fenômeno está ligado à desigualdade social e à ausência de políticas públicas eficazes. Diante disso, torna-se urgente refletir sobre as alternativas para combater esse problema. Reparem que aí é um trecho do discurso, começa com a letra inicial maiúscula, começa com o recuo na primeira linha, e esse recuo não tem um tamanho exato,
apesar de alguns materiais indicarem um certo tamanho para o recuo, mas eu não sou dessa corrente. Eu acredito que esse recuo ele tem que ser bem característico no seu texto, tá bom? Deve ter entre 3 e 5 linhas. Por que entre 3 e 5 linhas? Porque lá na frente a gente vai ver sobre coesão e coerência, e coesão eu chamo de liga ou cola das ideias dentro de um parágrafo, que é a estrutura gramatical adequada dentro de um parágrafo, tá bom? Então, quando a gente faz um parágrafo acima de 5 linhas, a gente corre um risco de coesão muito grande, do nosso parágrafo ser incoerente na sua estrutura interna dele ali, tá bom? E se a gente fizer um parágrafo menor do que 3 linhas, muito provavelmente esse parágrafo ele não tem um sentido completo, tá? Ainda mais a gente que está aprendendo, que está estudando aí para as provas. Então, o que que eu recomendo? É que nosso parágrafo tenha entre 3 e 5 linhas. Não quer dizer que possa ser menos ou possa ser mais. Pode, mas você sabendo utilizar. Ele deve ter uma ideia completa nele, dentro dele, e ele deve servir à função de todo o texto. Bem, sabendo que um parágrafo deve exercer a função dentro de um texto, aí nós vamos ter o parágrafo de introdução. O parágrafo de introdução, pessoal, como o nome já sugere, ele é um parágrafo que vai apresentar a sua redação, que vai contextualizar aquilo que você vai informar. É como se fosse uma cartazinha de visitas daquilo que você vai trabalhar na sua redação. É muito importante que você saiba apresentar bem o seu texto no seu parágrafo de introdução, para que o seu leitor entenda o que ele vai encontrar pelo caminho. É a mesma coisa quando você vai assistir a um filme e esse filme você tem uma ideia já de que ele é um filme de terror, ou ele é um filme de ficção, ou ele é um filme de romance. Então, já na sinopse inicial, a apresentação ali dos personagens, já há toda ali como se diz, né, um cartão de visitas para te ambientar naquela história que vai ser contada. Então, a estrutura do parágrafo de introdução, como eu recomendo, é que tenha contextualização daquilo que vai ser trabalhado, que tenha problemática, ou seja, todas as vezes que você escreve uma redação do tipo dissertativa argumentativa, você está desenvolvendo ou articulando um problema, e uma tese, que é uma posição frente àquele problema. Se é favorável, se é desfavorável, se é uma tese mais política, se é uma tese mais filosófica, se você é neutro com relação a aquele assunto, que no fundo, a gente vai aprender que ninguém é neutro com relação a nenhum assunto, mas aqui é para fins didáticos, para você entender, tá bom? Então, esse é o parágrafo de introdução. Vai apresentar o seu texto aí para o leitor. Seguindo, nós temos o parágrafo de desenvolvimento ou os parágrafos de desenvolvimento. E nele, você vai apresentar o seu tópico frasal, vai explicar sua ideia, vai trazer exemplos concretos e vai finalizar o seu raciocínio dentro do mesmo parágrafo. O segredo aqui é a argumentação, é você usar dados, fatos, exemplos, referências para fortalecer o seu ponto de vista. Então, num texto do tipo dissertativo argumentativo, você pode ter um parágrafo de desenvolvimento, 2, 3, 10. A quantidade não é o que importa. O que importa é a qualidade, tá bom? Num texto geralmente aí de provas e concursos, você vai poder ter 3 parágrafos de desenvolvimento, cada um de 5 linhas. Então, em cada parágrafo de desenvolvimento, eu recomendo você articular um tópico diferente, ou o mesmo tópico sobre pontos de vista diferentes, tá bom? Então, nós temos o exemplo aqui, ó, da estrutura sugerida, que é o tópico frasal, a explicação, a exemplificação, o fechamento dentro do parágrafo. E um exemplo de parágrafo de desenvolvimento. Um dos principais fatores que contribui para o discurso de ódio nas redes sociais é o anonimato. Essa característica encoraja usuários a proferirem ofensas sem medo de punição.
Segundo dados do Ministério da Justiça, as denúncias de crimes virtuais aumentaram 40% em 2023. Portanto, é fundamental estabelecer mecanismos de controle e responsabilização. Veja que nesse parágrafo foi apresentado um argumento, foram apresentados dados, e o escritor, quem está escrevendo ali, quem está produzindo aquele texto, ele tomou partido. Qual é o partido? O partido é de que há discurso de ódio e ele é contrário. Mesmo que ele não tenha botado isso nesse parágrafo, em momento nenhum ele colocou: eu sou contrário ao discurso de ódio nas redes sociais. Mas a forma que ele coloca dá a entender que ele é contrário, ele tem um posicionamento contrário, ele apresenta dados para deixar essa argumentação mais robusta. Parágrafo de conclusão. A conclusão, pessoal, vai fechar a redação. Ela retoma a tese, sintetiza os argumentos e apresenta uma proposta de intervenção, sempre de forma clara e coerente com o que foi defendido ao longo do texto. Então, é como se você fizesse um resumo final de tudo aquilo que você trabalhou no seu texto, e além disso, se for ali um pedido da banca avaliadora, você vai fazer uma proposta de conclusão ou uma proposta de intervenção. Então, os elementos são retomada de tese, síntese dos argumentos e uma proposta de intervenção que eu já vou explicar para vocês. Olha só o exemplo de um modelo Enem. Ó. Diante disso, é imprescindível que o Estado promova campanhas educativas nas escolas sobre o uso responsável das redes sociais. Além disso, as plataformas devem desenvolver algoritmos que identifiquem discursos de ódio. Essas medidas ajudarão a reduzir a intolerância virtual. Pessoal, uma dica importante para a proposta de intervenção: proposta de intervenção é o que pode ser feito para solucionar, tá, aquele problema. Mas como a gente não está ali para solucionar o problema na hora da redação, o que eu proponho para vocês? Que vocês sempre joguem a responsabilidade para o governo e para a sociedade. Então, o governo deve elaborar leis de prevenção a tal coisa. O governo deve financiar a educação, blá blá blá. O governo deve encampar o debate social sobre o uso de redes sociais. E aí a sociedade ela vem para fiscalizar. A sociedade tem esse papel importante no mundo real. E aqui na nossa redação, eu aconselho vocês também colocarem a sociedade em responsabilidade junto com o governo, para que haja essa proposta aí de intervenção ou uma proposta da solução do problema apresentado. Bem, no final das contas, o que é um texto do tipo dissertativo argumentativo? Esse é um formato mais exigido em concursos e vestibulares. Sua estrutura é básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele se apoia em argumentos racionais e lógicos para defender uma tese sobre um tema proposto. Então, olha a estrutura aí que está sugerida, tá? No seu texto dissertativo argumentativo. É um tema que você vai trabalhar esse tema. Na verdade, muitas das vezes esse tema vai ser proposto pela banca no momento lá da prova, ou vai ser proposto um tema ou vários temas para serem articulados. Você tem que prestar muita atenção no comando da questão de prova. A tese, que a tese é o seu ponto de vista, é como você argumentou sobre aquele tema que você vai articular no seu texto, e os argumentos, que são os dados, os fatos que você vai articular nos parágrafos de desenvolvimento, além, é claro, da sua proposta de resolução do problema. Então, o texto dissertativo argumentativo, apesar desse nome grande e estranho, ele é um texto, na verdade, muito simples. O que vai caracterizar ele é a impessoalidade, mas a impessoalidade a gente vai ver daqui a pouco, bem aqui na frente. Linguagem formal e informal. Um texto dissertativo argumentativo, ele tem que ter uma linguagem formal, uma linguagem culta. Você deve evitar gírias, abreviações, regionalismos. Prefira construções claras e objetivas, que transmita seriedade e domínio no seu conteúdo. Então, nada de falar gírias, abreviações, regionalismos, expressões coloquiais, véi, ok,
esse tipo de coisa, porque isso não é bem visto numa prova ou numa redação do tipo dissertativa argumentativa. Seja o mais formal possível. Impessoalidade. Uma das características bem importantes de um texto do tipo dissertativo argumentativo é a impessoalidade, que vai ser essencial aí para manter a objetividade da sua redação. Evite expressões como eu quero, eu acho, na minha opinião, eu penso que, eu prefiro que. Tire essa primeira pessoa da sua redação do tipo dissertativa argumentativa. Prefira construções impessoais, verbos impessoais, na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural ainda é mais preferível, tá? Você pode utilizar expressões como observa-se que, é negável que, entende-se que, houve muitas coisas que. Então, sempre haja ou sempre escreva com impessoalidade na sua redação do tipo dissertativa argumentativa. Em vez de você escrever eu acho que o bullying é um problema, escreva é inegável que o bullying constitui um grave problema social. Ou observa-se que o bullying compromete o desenvolvimento dos estudantes. Isso deixa a sua redação dissertativa argumentativa muito boa para ser bem avaliada. Galera, você tá lá na hora da sua prova e a primeira coisa que você tem que identificar é o tema que você vai trabalhar. Muito provavelmente a banca vai colocar um tema. Se ela não colocar claramente lá no comando da questão o tema, você vai ter que inferir a partir do texto que eles deram, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui um exemplo de tema, olha só. Mobilidade urbana e sustentabilidade. Eles deram um tema aqui muito aberto, mobilidade urbana e sustentabilidade. Aqui pode ser uma coisa só, um tema só para ser trabalhado, pode ser até dois para ser trabalhado. E aí o que você vai fazer? Você vai olhar aquela palavrinha ali, mobilidade urbana, sustentabilidade, e vai imaginar como você vai trabalhar a partir dela. Porque eu estou falando isso porque eu sei que muitos estudantes ficam com medo na hora de ouvirem a palavra tema, porque acham que tema é um código meio que inacessível, mas o tema é mais fácil do que parece. Se eu tenho ali uma frase que nela tem mobilidade urbana e sustentabilidade, então muito provavelmente o meu tema vai ser aquele e eu vou começar a discorrer, a escrever sobre aquilo. Olha só, como cidades inteligentes podem resolver problemas de transporte com foco ambiental? Nós já temos aí toda uma frase que nos traz o tema. Cidades inteligentes, transporte e problema ambiental. Nós já podemos articular as nossas ideias a partir desse tema sugerido. Então, o que eu indico para vocês? Algumas técnicas. Por exemplo, usar mapas ou flashes. Você faz um mapinha das palavras e faz conexão entre elas de várias palavras que são parecidas, que são palavras irmãs, que são palavras próximas. A mobilidade é próximo de transporte, que é próximo de via pública, que é próximo de transporte público, ônibus, metrô, que é próximo de várias outras palavras dentro desse contexto. Então você faz mapas ou flashcards, tá? E aí você vai começar a escrever a partir disso. O tema foi dado, você faz um mapinha ou flashcards e começa a escrever a partir daquele material que você selecionou. Pode ser que te dê até ah, várias palavras ou vários conceitos para ser trabalhado num tema. E você acha que aquilo ali pode ser difícil para você, mas é só você se acalmar, faz um mapinha, pega palavras irmãs, palavras parecidas, palavras semelhantes e começa a trabalhar a partir delas. No parágrafo de introdução, você procura articular todas aquelas palavras. Nos parágrafos de desenvolvimento, procura articular conceitos de cada palavra, dados, fatos, informações referentes a cada palavra. E no final, você traz todas aquelas palavras em forma de síntese e mais uma proposta de intervenção.
Ou você pode fazer, ó, como no exemplo 2, trabalhar subtemas dentro de um tema. Por exemplo, o tema é segurança pública. Dentro de segurança pública pode ter violência policial, políticas de prevenção, sistema carcerário. Então você pode trabalhar subtópicos dentro do seu tema principal. Também aí são algumas formas de você articular. Agora, o que é mais importante, que eu sempre falo para os meus alunos: todo bom escritor é um excelente leitor. Então, para que você escreva bem, você tem que ler bastante, você tem que ler muito, você tem que ser um leitor voraz. Não tem como você sentar para escrever uma redação se você não tem o costume de ler. É simples assim. Não tem regra de ouro, não tem livro de gramática que vai salvar o aluno se ele não tiver um alto nível de leitura para ele ter uma redação excelente. Se ele tiver um baixo nível de leitura, quase proporcionalmente falando, ele vai ter uma redação muito ruim. Então, a leitura é a chave do sucesso na redação. E além disso, é claro, você treinar redações e ter aulas sobre isso, tudo bem? Então, parabéns por concluir esse curso. Esse curso é bem rápido, é bem tranquilo. E lembre-se que a prática constante é fundamental para evoluir na redação, hein? Você pode aprofundar seus estudos adquirindo minha apostila. Todas essas informações estão no meu site. Você digitar lá no Google Francisco Souza ou Francisco Souza Oficial. E aí você vai encontrar o meu site. Vai ter também o link do site aqui. Vai ter a descrição do site aqui embaixo, tá? franciscosouza.com, mas eu vou colocar aqui embaixo. E aí, me siga nas redes sociais para você ver o que eu posto lá, os conteúdos que eu posto. Muito obrigado e sucesso na sua jornada. Com certeza, a sua redação é 1000.